marido nasceu em Diamantina em 1902 e meu pai também nasceu em Diamantina em 1902. Os dois foram amigos, fizeram a primeira comunhão juntos, estudaram juntos no seminário de Diamantina e depois, quando o Juscelino veio para Belo Horizonte estudar medicina, o meu pai estudou odontologia e eles moravam juntos numa mesma pensão, onde era o Juscelino, o meu pai José Jardim, Odilon Beres, José Maria de Alquimim, Tales da Rocha Viana e os irmãos Olemar e Divaldo Lacerda de Oliveira, que eram primos do Juscelino. Eu nasci em 1935, mas ele, já como deputado federal, ele foi a Diamantina e eu me lembro de eu abrir a porta da minha casa para recebê-lo. Então, essa amizade entre o Juscelino e a minha família é como ele mesmo dizia, era uma velha tradição de família. O meu tio foi arcebispo de Diamantina, Dom Serafim Gomes Jardim. E acontece que o Juscelino tem uma passagem com ele, com meu pai, quando meu pai estava aqui no Grande Hotel, na Rua da Bahia, e o Juscelino leu que o meu tio deixava o bispado de Araçuaí para ser arcebispo de Diamantina. E como arcebispo de Diamantina, o Juscelino dizia para meu pai, agora eu vou entrar na política, porque tenho certeza que o Dom Serafim vai me ajudar. Pois bem, o que aconteceu? O Juscelino entrou na política e, de fato, o meu tio o ajudou. Ajudou naquela época como candidato a deputado federal. E aí o Juscelino vem a ser prefeito de Belo Horizonte. O Juscelino sai candidato ao governo de Minas Gerais. E havia um arcebispo em Belo Horizonte, que era o Dom Cabral, que era contra o Juscelino. Então, em todas as missas, os padres faziam já o seu sermão contra o candidato Juscelino Kubitschek. Mas o Dom Serafim, que veio em defesa do Juscelino, ele então veio a Belo Horizonte, deu uma entrevista nos jornais da época, né, que existia aqui, a favor do candidato Juscelino Kubitschek, e deu uma carta para o Juscelino, carta essa que virou uma propaganda política e foi espalhada por toda Minas Gerais. Porque o meu tio, a arquidiocese de Diamantina, era imensa, ela ia até Paracatu, né? Então, o meu tio tinha uma força muito grande, a igreja tinha uma força muito grande e ajudou bastante o candidato Juscelino Kubitschek. Eu estudei em Diamantina, mas em 1951 eu fui para Conceição do Mato Dentro, no Colégio São Francisco. Estudei no Colégio São Francisco em Conceição do Mato Dentro, mas em 1952 meu pai transferiu moradia para Belo Horizonte. E aí eu estudei no Santo Agostinho, mas aquela vontade de fazer alguma coisa, eu fui fazer o tiro de guerra. Primeiro fiz o tiro de guerra em Diamantina e depois resolvi ir para Brasília, em 1958. Então eu ajudei na construção de Brasília. Eu era funcionário do IAPC. Porque o meu primeiro emprego foi pelo governador Juscelino Kubitschek em 1955 no DAG, Departamento de Administração Geral. Eu tinha 20 anos. Eu tive o apoio do meu amigo Carlos Murilo e do meu irmão Divaldo, que eles dois já estavam trabalhando no governo com o governador Juscelino Kubitschek. E foi ali que eu conheci um grande amigo meu, que foi o Raimundo Nonato de Castro, que foi secretário do Dr. Israel e morreu muito cedo. Um grande amigo que eu conheci no DAG. Aí, como eu resolvi ir para Brasília, eu então fui nomeado para o IAPC e fui participar da primeira construção do IAPC em Brasília, que foi a Superquadra 106. Inclusive, a do IAPB era 109, do IAPTEC era 107, do IAPC era 106. Em 1965, o Juscelino pediu para que o Renato Azeredo, aquele amigo de fato mesmo do Juscelino, se retirasse a sua candidatura
para que o doutor Israel fosse o candidato. Porque o doutor Israel também, nós tínhamos aí 30 dias, o slogan em ritmo de Brasília, está compreendendo? O Juscelino chegou perto do Alckmin e perguntou ao Alckmin: Alckmin, você vai sair candidato ou você vai continuar ministro? Ele pediu um prazo. Passado alguns dias, o Alckmin chegou perto do Juscelino e disse o seguinte, falou assim: presidente, eu vou sair candidato. Mas acontece que quando o Alckmin viu que ele poderia continuar como ministro da Fazenda, ele volta ao Juscelino. Quando o Juscelino vira para ele e fala assim: Alckmin, infelizmente, você não pode continuar porque eu já convidei o Lucas Lopes e não vou desconvidá-lo. O Juscelino, o que ele pôde fazer pelo tanto, o que ele fez? Porque o PR não apoiava o Zé Maria de Alckmin. O PR não apoiava o Zé Maria de Alckmin. Entanto, o candidato do Juscelino era o Tancredo. Em 1955, Juscelino recebeu um manifesto dos coronéis para impedir a posse dele. Aí o que aconteceu? O Juscelino pega o avião, vai ao Rio responder aos coronéis, ao manifesto, vai para a sede do PSD, chega na sede do PSD, inicia o discurso dele, a fala dele, citando a carta do meu tio, Dom Serafim Gomes Jardim, que manda essa carta para ele quando ele era candidato à presidência da República. Então ele inicia o discurso dele citando a carta do meu tio. Pois bem, o João Milton Prates, que era o piloto, ele fala assim: João Milton, fica com o motor ligado, porque eu não sei o que vai acontecer. E ele foi lá, respondeu os coronéis e veio para Minas Gerais. Chegando aqui em Minas Gerais, quando ele vai transferir o governo para o Clóvis Salgado, que era o vice, ele passa para o Clóvis Salgado fardado de tenente-coronel da Polícia Militar, porque ele era tenente-coronel médico. Então, em 1955, aconteceu isso com o Juscelino. Foi uma das campanhas mais difíceis que o Juscelino teve, porque ele costumava dizer que o grande carrasco dele era a UDN e o Carlos Lacerda. A UDN, né, não admitia, não aceitava em hipótese alguma. E a UDN era ligada a alguns militares, porque os mesmos militares, veja bem, na época que fizeram o manifesto dos coronéis, se não me engano, o Golbery Couto Silva era capitão e que participava também. Então havia um grupo, por exemplo, a Aragaça, que depois de 55, né, quando o Juscelino é eleito, veio o 11 de novembro, que se não é o general Denis e o general Lott, o Juscelino não teria tomado posse. Então são os mesmos. Veja bem, o Juscelino, o manifesto dos coronéis em 55, contra a candidatura dele. O 11 de novembro, o Juscelino assume a presidência da República, vem o Jacareacanga. O Juscelino vai visitar o meu tio, Dom Serafim Gomes Jardim, que tinha tido um pequeno derrame. E ele vai a Vitória, no Espírito Santo, e de Vitória ele vem a Diamantina. E lá em Diamantina, ele conta para nós, o Dom Zé Nilton, que depois foi arcebispo de Brasília, o Dom Zé Nilton era arcebispo de Diamantina. Então o que acontece? Ele conta que ele prendia uma média de 10 a 15 oficiais por dia, com relação aos problemas que estava tendo com Jacareacanga. O Jacareacanga foi uma revolta o pessoal da aeronáutica, que resolve partir para impedir, né, derrubar o Juscelino, que já era presidente da República. Ele estava iniciando. Foram todos iniciados pelo próprio, porque depois de Jacareacanga teve Aragaça, que foram os mesmos. Eu me lembro de uma parte de um discurso do Juscelino em Jacareacanga, onde ele dizia: não confunda o poder com a violência, nem a autoridade com a força bruta,
pois isto não é do meu estilo de governar, nem da minha natureza humana, antedisposto à compreensão, à generosidade, à mansidão, os métodos conciliadores e as soluções pacíficas. Mas não tolero de modo nenhum a desordem no meu país. Nem admitirei qualquer atentado à dignidade do Estado, representada essencialmente na pessoa da autoridade. E para isso sou e serei intransigente, com a consciência tranquila de que a luta entre a ordem e a desordem, entre a autoridade e a anarquia, é uma luta entre as forças do regresso e as forças do progresso. E eu sou um homem do futuro e não do passado. Eu fiquei 10 anos em Brasília. Eu fiquei de 58 a 68. Mas veja bem, durante todo esse tempo que eu fiquei em Brasília, eu tive com o Juscelino 2 vezes. Nesses 10 anos eu tive com o Juscelino 2 vezes. Porque eu não tinha. Eu acabei mexendo com indústria de artefato de cimento e não tinha esse contato com o presidente. Quando o Juscelino volta do exílio, né, a diferença nossa de idade é de 33 anos. E ele me escolhe, que foi ele que me escolheu para que ficasse com ele. E eu então passei. O Wilson Frade acabou me dando esse nome de secretário particular, porque eu não era um secretário particular, eu era um amigo sempre ao lado do JK. Quando eu passo a conviver com o Juscelino, foi quando ele costumava dizer que ele pegava, virava para mim e falava assim, Serafa, querido, quando a gente não tem nada para dar é duro. Porque eu não... 67, ele volta e eu passo a ser amigo e companheiro dele durante 9 anos. Eu acompanhava o Carlos Murilo. O Carlos Murilo era deputado federal, eu sou primo do Carlos Murilo e sempre acompanhava o Carlos Murilo. Quando ele deixa a presidência da República, ele vai para a Europa. Quando ele volta, ele sai candidato, né? O senador para o Goiás saiu e ele acabou sendo candidato ao Senado por Goiás. Aí ele foi eleito e já estava no Senado quando veio a Revolução de 64. E ele, sabendo que ele ia ser cassado, ele então resolveu fazer aquele famoso discurso que ele faz no Senado. E eu estava presente e digo o seguinte, é interessante porque estava presente no Senado, né, o Carlos Murilo, o Renato Azeredo, né, de Minas, que eram, né, da cozinha do presidente. Ele faz aquele discurso e para ir para o Rio de Janeiro, ele vai num carro totalmente escondido. Onde o dia começava a clarear, eles escondiam o Juscelino com receio dele ser preso. Quando ele chega no Rio de Janeiro, já sabendo que ele ia ser cassado, né? Ele fica lá no apartamento dele, foi quando aconteceu no dia 8, né, de junho, a cassação dele, e no dia 14 ele sai, resolve deixar o país, vai para o exílio. E durante esse tempo que ele fica no exílio, é um sofrimento muito grande, porque o Juscelino, ele fica diabético depois dos 60 anos. A diabetes do Juscelino é emocional. Por isso que eu costumo dizer que eles fizeram tudo para poder matar o JK. Porque esse problema do presidente, ele sofria demais. Muitas vezes ele virava para a gente e falava assim, não, eu não vou aonde vocês querem que eu vá, porque se eu for, eu vou pagar por isso. E era verdade, ele acabava pagando por isso. Para mim, a Revolução de 64 foi feita para impedir que o Juscelino voltasse em 1965. A Revolução de 64 foi feita por quem? Pela Escola Superior de Guerra, pela UDN e pelo Lincoln Gordon, embaixador americano. E o Carlos Murilo foi aquele amigo, aquele primo, que sempre estava presente. Cresci com o Zurilo, ele foi deputado estadual, eu não tive convivência com ele, mas a partir de deputado federal que ele morava em Brasília, eu passei a conviver com ele. Inclusive, eu que tirava as correspondências dele, né?
E o Carlos Murilo é uma pessoa maravilhosa, né? É uma pessoa que tem uma força muito grande, nunca usou aquela força dele, aquela pessoa que manteve, né? É como o meu caso. Eu, por exemplo, costumo dizer, eu sou PSD e JK. O Carlos Murilo também é PSD e JK. E tem um outro grande amigo do presidente, que é o coronel Afonso Leodoro, né? Que é uma figura também que foi chefe de gabinete militar do JK, foi o chefe de gabinete do governador JK. Quando houve a Revolução de 64, quem comandava o exército aqui em Juiz de Fora era um diamantinense, o general Mourão Filho, né? E o Mourão, quando chega no Rio, a primeira coisa que ele faz é procurar o Juscelino, né? Então, acontece o seguinte, ninguém, e o próprio presidente não acreditava que a Revolução fosse chegar ao ponto que chegou, né? Porque a Revolução de 64, a meu ver, quem ganhou a Revolução de 64 foi a Polícia Militar de Minas Gerais. Mas quando eles chegaram no Rio de Janeiro, o mais velho do Exército, que era o Costa e Silva, assumiu o poder, né? E tanto tem aquele caso onde o Juscelino dá o apoio ao Castelo Branco, numa reunião onde o Castelo disse para o presidente que iria manter a eleição de 65. Ele retira pela Europa e fica na Europa. Então ele escolhe 3 lugares. Ele vai para Lisboa, Paris e Nova York, né? E em 1965, no dia 4 de outubro, ele resolve voltar ao país. E eu voltei aqui no dia 3 de outubro e viajei a noite toda, eu, o Carlos, o Leandro, lá de Diamantino, Leandro Costa, o meu irmão Divaldo Jardim, e fomos para o Galeão. Chegando lá no Galeão, nós fomos esperar a chegada do presidente. Quando o Juscelino chega no Galeão, quando ele vai descer na escada do avião, já tinha 2 coronéis com a intimação para ele para comparecer às 2 horas da tarde, se não me engano, no Exército, não sei se é a escola lá do Exército, que é onde ele comparece, onde está presente Renato Azeredo, Carlos Murilo, Aníbal Teixeira, Tancredo Neves, saindo lá do quartel. Aí ele chega e começa aos IPM. E os IPMs eram terríveis, era para acabar com ele. Muitas vezes ele ficava 2, 3 horas, saía os coronéis e deixava ele sozinho lá. Outra hora punha um discurso de Carlos Prestes e perguntava, tá dando o apoio dele para presidente. O que o senhor me diz disso? Coisas terríveis que iam fazendo com ele. Até que chegou um dia, contado pelo presidente, que eu posso contar, ele recebeu um telefonema de uma pessoa, isso durante esses dias que ele estava lá, que queria falar com ele, mas não poderia dar o nome. Ele falou assim, mas não, só marca que eu vou encontrar com o senhor. Quando ele encontra com essa pessoa, era um dos coronéis que estavam fazendo a investigação dele. E o que acontece? O Juscelino chega e fala assim, mas o que o senhor quer comigo? Ele diz, olha, eu quero dizer que se o senhor puder deixar o país ainda hoje, o senhor deixe. Aí o que acontece? Ele vira para o Juscelino e fala assim, eu estou aqui para dizer ao senhor, porque quando eu era major, abriram um inquérito contra mim. Toda a minha família sofria. Os meus pais, a minha esposa, os meus filhos, e disseram se eu fizesse chegar esse processo até o senhor mandaria arquivar, e foi o que o senhor fez. Portanto, eu tenho essa dívida com o senhor.
O Juscelino, então, pegou o telefone, discou para o Juracy Magalhães, que era o ministro, se não me engano, do exterior. Aí vira para o Juracy, vem cá, está acontecendo alguma coisa contra mim? O Juracy falou assim, eu não sei, porque o Juracy era muito amigo dele, apesar que era da UDN, mas até perdeu uma gravata com ele quando ele deixa o governo. Pois bem, aí o Juracy depois liga para ele e fala assim, olha, Juscelino, se for possível, só deixa o país, porque está havendo alguma coisa contra você. Ele falou, mas eu não posso nem deixar hoje, porque meu passaporte... Ele falou, se mande que eu dou um jeito. Tudo nebuloso. E ele então vai. E eles fazem uma forma que ele entra praticamente no galeão, onde ele vai, pega um avião, vai embora para os Estados Unidos, e é assim que ele fica sabendo por que ele estava deixando o país. E sabe o que aconteceu? Quando o Gama e Silva pretendeu ser, se não me engano, não sei se foi em 74, pretendeu ser candidato ao governo de São Paulo, resolveu procurar o Juscelino para conversar com o Juscelino para ver se teria o apoio. E contou para o Juscelino essa história, dizendo que havia um grupo dentro das Forças Armadas que iam até o anel de médico, se fosse possível, eles iam caçá-lo. E que ele deveria mesmo ter saído como ele saiu. Aí ele volta novamente para o exílio, fica no exílio, Nova York, Lisboa e Paris. Paris ele acabou deixando Paris porque o De Gaulle também começou a investigá-lo, né? Então ele ficou meio... Nunca comentou isso com ninguém, mas nós temos um DVD hoje que é contado pela ex-secretária do presidente, do JK, né? E nesse DVD ela conta como é que o De Gaulle fazia com relação ao Juscelino. E o Juscelino deixa Paris, mas nunca comentou, nem com as filhas, que ele estava aborrecido com o De Gaulle. Ele simplesmente partiu e ficou mais em Lisboa e Nova York. A Frente Ampla, ele foi de 66 praticamente até 68, né? Tem uma passagem muito interessante com o Lacerda, contada pelo presidente. O Lacerda passa por Lisboa e o Juscelino tinha uma empregada que chamava Diamantina. E as empregadas viram para o Juscelino e falam o seguinte, Juscelino, o governador Lacerda está no telefone querendo falar com o senhor. Ele falou assim, como? Governador Lacerda? É, o governador Lacerda. E atendeu o Lacerda. E o Lacerda então marcou um encontro com o Juscelino em Lisboa. Mas quando o Lacerda vai para Paris, que o Lacerda estava viajando, né? Um assessor do Lacerda liga para o Juscelino dizendo o seguinte, falando assim, olha, doutor Juscelino, o governador Lacerda quer encontrar com o senhor, mas não quer ir em Lisboa. Aí o Juscelino diz o seguinte, diz ao governador Lacerda que Portugal é meu segundo país, portanto, eu pretendo recebê-lo aqui. Aí há um encontro, e nesse encontro, quando chega o Lacerda, a imprensa estava todinha esperando pelo Lacerda. A imprensa falada, escrita, televisionada. E nesse meio termo, havia um almoço, que o Lacerda ia almoçar com o presidente lá no apartamento do presidente. E nesta hora, a dona Sara, muito preocupada com esse encontro, coloca debaixo da cadeira do Lacerda uma medalha de Nossa Senhora de Fátima, né? Porque quem conheceu o Lacerda sabe perfeitamente, né? Pois bem, veja bem o que aconteceu com esse encontro. Aí, o primeiro jornalista presente vira para o JK e diz o seguinte, presidente, governador Lacerda, o senhor esteve aqui há 9 meses, 8 meses passados, elogiando a Revolução, e hoje o senhor está aqui, nesse encontro com o presidente Juscelino,
ele vira e diz o seguinte, o JK, olha, quem vai responder sou eu, porque eu combinei com o governador Lacerda que nós íamos virar a página da história. Quem pode bem falar da Frente Ampla é o Carlos Murilo, porque o Carlos Murilo era o representante do Juscelino aqui no Brasil com relação ao Lacerda, ao Jango, né? Mas a Frente Ampla era a volta novamente da democracia no país. O Lacerda, que inspirou praticamente a Frente Ampla. E o Goulart já tinha estado com Lacerda. Quando o Lacerda vai a Lisboa para encontrar com o Juscelino, ele já tinha estado com o João Goulart. O Juscelino chega em 1967 e o primeiro contato que eu tive com ele foi uma ida a Diamantina para uma serenata. Houve uma serenata lá para ele em Diamantina e eu tive esse primeiro encontro, né? Depois do Réveillon de 67 para 68, que nós passamos na casa do pai do Baldomero Barbará, em Santa Teresa, me lembro perfeitamente desse encontro. O Carlos Murilo estava presente, com a Deia, né? E eu me lembro perfeitamente. Então, o Juscelino me apresentando aquelas pessoas que estavam ali no Réveillon, e veio 67, 68. Aí eu passo a conviver com o presidente. Inclusive, em 1968, já no final do ano, o Juscelino tinha sido convidado para ser paraninfo e patrono em vários colégios que estavam se formando, né? Aí o que acontece? Ele é paraninfo em Conceição do Mato Dentro, almoçamos em Conceição e voamos para Diamantina, porque nós tínhamos de encontrar com um avião que vinha de Belo Horizonte com a Nilba Teixeira e o Genival Torinho. Nós íamos encontrar, mas eu lendo o jornal, passando por Cerro, eu lendo o jornal Estado de Minas, estava lá dizendo que o Andreasa ia estar em Diamantina. Eu falei, presidente, nós vamos encontrar com o Andreasa no aeroporto. Aí ele vira e fala assim, Jucá, mas nós temos de passar por Diamantina, porque não é problema de encontrar com o Andreasa, não. Era porque tudo que acontecia, ele acabava pagando. Aí nós descemos, o aeroporto cheio, né? O prefeito, o comandante, estava todo mundo, as irmãs, as alunas, esperando o Andreasa, que era paraninfo, porque quem terminou o asfalto de Curvela Diamantina foi o Andreasa. Então eles convidaram o Andreasa para ser o paraninfo. Aí quando o avião foi taxiando assim, eles pensaram que era o Andreasa, e abre a porta e desce o JK, né? O Juscelino desce. Então foi um caso assim interessantíssimo, porque ele vai, cumprimenta todo mundo, volta e diz para o Jucá, agora você vai taxiar esse avião, deixa encostado naquela casinha ali que eu quero ver a chegada do Andreasa, mas eu não vou participar. E depois ficamos até sabendo que o Andreasa gostaria muito de ter encontrado com ele lá em Diamantina. São coisas que aconteceram durante esse fim de 68, onde veio o AI-5. O Banco Denasa era uma corretora. Quando o Juscelino volta do exílio, o banco já, a corretora, o Rodrigo, mas o Baldomero Barbará já pertenciam. E ele participa. Então, o que o Juscelino faz para criar o Banco Denasa? São amigos do Juscelino que vêm e ajudam, porque depois de certo tempo, ele não precisou mais de ninguém para pôr dinheiro, porque ele entrou na Bovespa, né? E aí, então, é claro, lógico, evidente, mas para poder criar o Banco Denasa, o Juscelino precisou de ter amigos, como o Luiz Souza Lima, o Sebastião, pai de Almeida, o Sebastião da Fazenda, do Gado, do Tião, e outros amigos que
participaram com o Juscelino na criação do Banco de Nada. Tanto que em 1968, o Juscelino preso em casa, falava pelo telefone, sabendo que o telefone dele estava totalmente grampeado. E ele teve esse contato com amigos e aí nasceu o Banco de Nada, né, que era o Banco de Desenvolvimento. Ele ficou até 74, 75. Ele estava no Teatro Municipal, onde o filho do Andreasa estava formando, o Andreasa estava também, né, quando ele é preso. E some com ele. Dona Sara fica 2 dias tentando localizar o presidente. E ele preso num quartel em Niterói. Ele diz o seguinte, que ele vai, colocam ele num quarto, com uma altura mais ou menos uns 10 metros, ele sem ter um livro, sem ter um jornal, sem ter um livro, sem ter um jornal, e passou a andar ali. E atrás dele, ele conta, e eu falo abertamente porque foi contado por ele, um guarda com um fuzil. E ele disse para ele assim, meu caro, eu não vou suicidar, não vou pular daqui. Olha, o senhor vai me desculpar, mas eu recebi ordem. Então o senhor vai cansar porque eu vou ficar andando a noite toda. Aí Dona Sara descobre, com a ajuda do ex-prefeito do Rio de Janeiro, que naquela época ele era engenheiro, mas era amigo do comandante do Primeiro Exército, e consegue que Dona Sara localiza ele neste quartel em Niterói. Aí ele vai para casa, mas ele fica preso em casa. E tem uma história contada pelo Bené Nunes e contada pelo próprio presidente também. O Bené Nunes tocava muito bem piano e era grande amigo do presidente. Telefona para ele preso em casa, que tinha conseguido autorização do secretário de Segurança do Estado da Guanabara para passar o Réveillon com ele lá. Aí o que ele faz? Pega a Dona Sara, manda a Dona Sara pôr um champanhe francês, né, para esperar o Bené Nunes. Bené Nunes, 10 horas, 10h30, 11 horas, aí ele começa a ficar bravo. Pô, o Bené não podia ter falado comigo, ele tinha sido preso lá embaixo. Na hora que ele chegou, prenderam o Bené e levaram o Bené para o Forte de Copacabana. Ele passou o Réveillon também preso lá no Forte de Copacabana. Então era assim que faziam com o Juscelino, poxa. E ele então fica durante algum tempo praticamente com a prisão, até que nós não tivemos Réveillon de 68 para 69, porque eu sempre passei o Réveillon com ele no Rio de Janeiro. Foi o único que nós não tivemos, foi de 68 para 69, porque ele passou o Réveillon preso. O AI-5 vem no dia 13 de dezembro, né? Dia 13 de dezembro, que é o AI-5, quando ele é preso. E ele passa todo esse restante praticamente detido, né? No apartamento dele. Primeiro lá nesse quartel em Niterói e depois no apartamento dele. Ele tinha pavor de chegar em Brasília e eles tratarem ele mal. Pô, um construtor de Brasília, né? Então, ele queria aproximar de Brasília. E ele começou a voar com o Jucá, a procura. Ele teve em Paracatu a procura de fazenda, quando ele encontrou essa fazenda lá em Lusiânia. Então, ele volta a Brasília e vai para essa fazenda que ficava lá perto de Lusiânia. E o que acontece? Ele se aproxima de Brasília, querendo ver Brasília. Ele, um belo dia, entra dentro de um caminhão, põe um chapéu de palha e vai ver as luzes de Brasília. Quando ele, então, fica emocionado e chora, aonde o Carlos Chaga escreve, o jornalista escreve do Estado de São Paulo, se não me engano, contando
né? Que Brasília chorou quando viu o Juscelino. E proibido, inclusive, tem o caso do avião, né? Que ele, passando por cima de Brasília, o avião tem um pane de combustível, e eles avisam a torre que o avião precisava de descer, e eles perguntam se estava a bordo o presidente JK. E ele fala, sim, está. Então o senhor não pode descer aqui, manda eles descer lá em Lusiânia. Inclusive ele mesmo queixava que muitas vezes ele estava no aeroporto lá no Rio, e a pessoa passava assim longe, com receio de se aproximar dele. Então ele costumava brincar, ele era muito brincalhão. Então ele costumava brincar, falava assim, eu acho que eu estou com a doença contagiosa. E dava uma gostosa gargalhada, né? Porque, de fato, ele que foi deputado, prefeito, governador, presidente da República, senador, e no final das contas ficava sentado e as pessoas não chegavam perto dele porque tinham receio. A revolução naquela época não perdoava, não perdoava. Ele era uma pessoa emotiva, era uma pessoa sentimental e não comentava, ele sabia que estava acontecendo. Os casos que aconteceram e que ficou provado, né, pelo Geisel, né, que o Geisel como presidente, o comandante do Segundo Exército e outros que ele assumiu. Por quê? Porque eles estavam fazendo, né, eles estavam partindo para a tortura, né? Mas ele não comentava, ele era uma pessoa que não comentava, ele sabia, falava alguma coisa, mas não era de comentar muito, não. Toda vez que ele chegava em Belo Horizonte, nós nos encontrávamos lá na casa do Geraldo Vasconcelos. Então, lá na casa do Geraldo Vasconcelos, veja bem, estava presente sempre o Dilermano Reis no violão. Não era todas as noites, não, mas muitas vezes o Dilermano no violão. O César Prates cantando, com a presença do Juscelino, do Alckmin, do Tancredo, do Renato Azeredo, do Carlos Murilo. Então, era uma noite assim fantástica, né? E ele, então, ficava ali. Porque o Juscelino, quando eu fiz o CD, aliás, o CD não, na época era disco mesmo, né? Eu fiz o JK e Serenata, né? Foi ele falando, ele começa, né? E ele nunca cantou. Eu produzi em 1968. Aí veio o AI-5. Aí a Bemol que fez era o Afrânio, o Dirceu e o Célio. Eram os donos da Bemol na época, né? E quem fez a primeira gravação para o Fantástico, que levou para saber Juscelino canta, Juscelino não canta, Juscelino canta, Juscelino não canta, foi o Chico Pinheiro, né? Ele que fez a primeira gravação na Bemol, né? Aonde eu dizia textualmente, não, Juscelino não canta, Juscelino, ele fala. Eu fiz o CD, saiu o AI-5, né? E aconteceu que a Bemol vendia disco de porta em porta. E um vendedor de disco da Bemol bate na casa de um coronel em Brasília. E dali ele já sai preso. E eles impediram, veja bem, um disco de Seresta, impediram que esse disco viesse a funcionar, a ser vendido, né? Foram dois coronéis, dois oficiais da Bemol, e impediram a Bemol, que não podia vender. Então nós vendíamos por debaixo do pano. Quer dizer, ficou só nesses 1000, e depois fizemos outros. Eu me lembro das últimas festas do presidente aqui. O presidente, ele vem nos 50 anos do Automóvel Clube, aqui. Ele vem aqui nos 50 anos do Automóvel Clube. E nós vamos também num jantar na casa do Wilson Frade, que o Wilson era um grande amigo dele, convidou ele para ser padrinho de casamento durante a Revolução, né? E fomos assistir a Elisete Cardoso na Casa do Baile.
quando Elisete não inicia o show antes dele chegar. E quando nós chegamos, que eu tenho a foto, né, nós lá, ele andava muito triste. O presidente teve momentos difíceis na vida dele. Eu trabalhava no Banco da Enasa. Deixei o Banco da Enasa e ele arrumou um emprego para mim numa fábrica de papel. Ele que arrumou. E passado algum tempo, o presidente da fábrica de papel virou para mim e disse o seguinte: olha, Serafim, se você conseguir com o Juscelino, com Adolfo Bloch, o restante que tem da revista Manchete, dá para você ganhar um dinheirinho. Aí eu peguei o telefone, liguei para ele, falei assim: presidente, ele estava no Banco da Enasa. Presidente, eu estou indo aí para conversar um negócio outro e acho que tem um negócio bom. Aí fui, cheguei lá no Banco da Enasa, ele com aquele jeito de passar o pente no cabelo, virou para mim e falou assim: o que você tem de bom para nós? Eu falei: senhor presidente, eu acho que vai dar para nós ganhar um dinheirinho. Quando eu falei isso, ele deu um pulo para mim e falou: eu estou precisando tanto. Quer dizer, veja bem, um homem que construiu Brasília, que fez o que fez por esse país, passou as maiores dificuldades no exílio. Inclusive, tem história do próprio Adolfo, que era da Manchete, que era um grande amigo dele, que o ajudou financeiramente. Toda semana sobrava 2 caminhões de recorte da Manchete. E aquilo era celulose praticamente puro. Então, o presidente da fábrica falou comigo: olha, se você arrumar, vai dar para ganhar um dinheirinho. E eu fui ao Rio, quando ele dá um pulo para ver, eu falo assim: e eu estou precisando tanto. Agora, veja bem, eu costumo dizer que foi uma dádiva de Deus conviver com ele os últimos 9 anos da vida dele. No dia 7 de agosto, corre um boato, 7 de agosto de 76, 15 dias antes do acidente, né, entre parênteses, que ele tinha morrido num acidente de carro. E eu recebo um telefonema do Wilson Frade me perguntando que notícia que eu tinha do presidente. Eu disse para ele: olha, Wilson, aqui eu tenho que ele está em Lusiânia, na fazenda. Não, eu acabo de receber, se não me engano, da Folha de São Paulo, que ele faleceu num acidente de carro. Eu ligo para Brasília, peço o meu filho para ir a Brasília. Meu filho vira para mim e diz o seguinte: olha, pai, aqui em Brasília corre um boato também que ele morreu. Então vai em Lusiânia, vai na fazenda. Quando chegou lá, quando era 8h30 da noite, o Marco Antônio, meu filho, liga para mim dizendo: olha, meu pai, ele está vivo. Pois bem, nessa noite morre o Geraldo Vasconcelos, que era um grande amigo dele. E eu fico sabendo da morte do Geraldo ainda de madrugada. E no outro dia, que era dia 8, era dia dos pais, e eu vou almoçar com meu pai, quando recebo um telefonema do Carlos Murilo dizendo que ele queria falar comigo. Ele então: olha, eu quero ir ao enterro do Geraldo. Você pode, porque ele era dessa forma, você pode me apanhar no aeroporto? Oh, presidente, claro. Aí fui para o aeroporto, alguns dos meus irmãos foram comigo, e chegando no aeroporto, quando ele descia, eu ainda virei para ele e falei assim: poxa, presidente, porque ele acabou não indo no enterro, porque demorou o avião. Eu virei para ele e falei assim: poxa, presidente, o senhor nos passou ontem um susto. Ele olhou para mim e falou: estão querendo me matar, mas não me mataram ainda não. E ele foi contando. E ele tinha uma mania de passar no cemitério, cemitério do Bonfim, para poder visitar o túmulo da mãe dele, da dona Júlia. No início, muitas vezes a gente descia junto com ele, depois passamos a não descer. Ele ia, fazia as orações dele, voltava para o carro e dizia: mamãe está me ajudando. Porque o que abriram de processo contra ele, durante esse tempo que ele ficou exilado, você não pode nem imaginar. E eles foram sendo arquivados. E ele dizia que era a dona Júlia que estava ajudando ele. Foi quando ele me chama, no outro dia, dia 9, e vira para mim e fala assim: você vai almoçar comigo? Eu falei: não, presidente, não dá para almoçar, não sabia que era o último almoço. Mas, então você vai me fazer 2 favores. Colocar essa carta no correio para Vera Brandt, carta essa que foi publicada em quase todos os jornais,
e comprar a minha casinha em Diamantina. Toda vez que ele ia para o Rio, passando por Barbacena, ele visitava um amigo dele que tinha uma fazenda lá em Barbacena. Ele foi de carro com o Geraldo. Geraldo dirigindo, ele foi para o Rio. E aí o que acontece? Acontece que, tanto que quando correu o boato da morte dele, quando ligaram para mim, eu saí para poder ver se ele tinha morrido mesmo. Quando eu vi que ele não tinha morrido, fiquei tranquilo. Mas, no dia que ele morre, o meu sogro vai para me contar. E eu não acreditei. Não, isso é boato, isso é boato. Aí tentava ligar para Carlos Murilo, o telefone só ocupado. Quando ele atendeu, já estava, né, sabendo que o acidente tinha acontecido no quilômetro 165 da Via Dutra e que ele tinha morrido, ele e o Geraldo. Em 1986, eu fui para Brasília e acabei participando, coordenando a campanha da Márcia Kubitschek para deputada federal. Então, eu morava, Dona Sara, Márcia, eu no mesmo apartamento. E eu escutei várias vezes eles tentando impedir que a Márcia fosse candidata, em 1986, a deputada federal por Brasília. E a Dona Sara dá uma entrevista no Jornal do Brasil, se não me engano, 19 de outubro de 1986, onde ela fala textualmente que eles queriam matar o presidente. E o que aconteceu? No outro dia, ela é procurada por todos os jornais e revistas, querendo uma entrevista dela. Foi quando ela recebeu vários telefonemas de pessoas amigas dizendo: Sara, não é hora. Você não é hora, Sara. E ela não falou mais nada, mas comigo várias vezes comentou. Quando Dona Sara morre, em fevereiro de 96, quer dizer, 10 anos depois da entrevista dela, eu então resolvo reabrir o caso do Juscelino. E eu tinha base para isso, porque, veja bem, primeiro, a entrevista dela no Jornal do Brasil. A presença do Guilherme Romano no dia 22, lá em Resende, aonde ele vai e pega o material do presidente, dizendo que era representante, pega o diário do presidente, o diário esse que ele tinha feito no ano de 1976, manda fazer o xerox, distribui para o Serviço Nacional de Informações, para o amigo dele, Goberido Couto Silva, para o genro dele, e só 5 dias depois, para poder arrumar o processo, ele pega uma procuração da Dona Sara, e além disso a carta do Contreiras, que era chefe do Serviço de Informações do Chile, para o chefe do Serviço Nacional de Informações do Brasil, o João Figueiredo, né, o ex-presidente João Figueiredo, onde ele fala textualmente que a vitória do Carter nos Estados Unidos iria beneficiar a 2 políticos do Cone Sul, Kubitschek no Brasil, Letelier no Chile. Kubitschek morre em agosto, Letelier morre em setembro. Só que eles mataram Letelier em Washington. E Contreiras foi preso. E os 2 que puseram a bomba no carro da Letelier estão presos nos Estados Unidos. Quando eu pedi visto ao processo, junto com o advogado Paulo Castelo Branco, que era diretor da OAB em Brasília, nós chegamos à conclusão que o processo é uma farsa. Se Juscelino tivesse morrido num acidente de carro, eles teriam feito um processo de morte. E não teria, para você ver, não existe uma foto nem do Geraldo e nem do Juscelino. Poxa, nunca um processo com 2 mortes, né? Não existe uma foto. E você sabe que na página 109 está assim: deixa o signatário de anexar ao presente laudo as fotografias por ordem superior. Que ordem superior é essa? Está lá, na página 109 do processo.
Fizeram, mandaram fazer 2 perícias. A primeira perícia eles fazem no dia 22 de agosto. Nessa está como perito o Haroldo Ferraz. Na segunda perícia, eles tiram o Haroldo Ferraz, que era o relator, e colocam o Sérgio de Souza Leite. Veja bem, coloca o Sérgio de Souza Leite. Esse Sérgio, 19 anos depois, é posto para fora do Instituto Carlos Zébula, por manusear 9 laudos. Então, as coisas são terríveis. O auto do Juscelino e do Geraldo, eles colocam que eles morreram às 20h50. Todo mundo sabe que eles morreram às 18 horas. Mandam fazer a perícia da tinta numa terceirizada. E o analista-chefe não assina o laudo. O juiz não aceita. Josias para o carro. Tem o relatório do Josias, que ele diz para a Cometa que ele para 20 minutos para socorrer um acidente do outro lado da pista. Ele fica sabendo que era o Juscelino. Ele sai sem buzinar. Nenhum passageiro fala nada, reclama nada do Josias. Ele continua a viagem. Na primeira polícia rodoviária, o Josias para, avisa o guarda rodoviária, Sidney Pimentel. No depoimento, o Sidney Pimentel diz que fica sabendo do acidente por intermédio do Josias, que não anotou nada de anormal no ônibus, que ninguém reclamou dele. O Josias continua. Chega na rodoviária do Rio de Janeiro, desce todos os passageiros, Josias vai para a garagem da Cometa. Chega na garagem da Cometa, o chefe de trânsito da Cometa examina o ônibus, não vê nada de anormal nesse ônibus, nada de anormal. Esse ônibus volta às 11 horas da noite para São Paulo, esse ônibus. E o Josias, no outro dia, a 1h da tarde, num outro ônibus, viaja para São Paulo. Quando o Josias chega em São Paulo e o ônibus chega em São Paulo, eles prendem o ônibus. Por quê? Porque eles examinaram e ficaram sabendo que o ônibus número 348 passou. Era aquele momento que o ônibus deveria passar. Então eles prendem o ônibus. E aí vai o senhor Francisco Gil Castelo Branco, que depois falou que não colocou foto do Juscelino porque queria manter a imagem do presidente, né? E aí prende o Josias, prende o ônibus, e aí vem a via cruz do Josias. O Josias é tido na Cometa como o matador do JK, perde o emprego, perde a família, vai até catar papel em São Paulo. Hoje está com 69 anos e resolveu contar que ele foi procurado por 2 pessoas, oferecendo dinheiro para ele dizer que ele tinha batido no carro do Juscelino. Nomeia para ser diretor do Instituto Médico Legal e ser técnico um promotor de justiça, Francisco Gil Castelo Branco. Este é chamado porque quando a Câmara resolve criar uma comissão para rever novamente a morte do presidente, chama os mesmos peritos para participarem. É o Vilarinho, é o Francisco Gil Castelo Branco, é o Sérgio, os mesmos. E eles vão ao Paraguai, eles vão ao Chile, eles vão aos Estados Unidos e volta dizendo o seguinte, eles terminam dizendo o seguinte, que se o Juscelino não tivesse morrido no acidente, a Operação Condor iria matá-lo. Eles criaram essa operação, aqueles
Porque Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, tudo era ditadura. Então eram os militares que mandavam na época, né? E era a Operação Condor, tanto que várias morreram. No Chile, na Argentina, no Brasil, né? Por exemplo, em 272 dias, morreu o Juscelino, morreu o Jango, morreu o Lacerda. E até hoje não provaram nada sobre a morte nem do Lacerda, nem do Jango, nem do Juscelino.